Bom dia, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e eu já antecipadamente me desculpo por conta dessa luz estourada que está aqui, que eu não estou conseguindo regular e eu estou louco para gravar o que eu tenho aqui no momento na cabeça, né? E não estou conseguindo. Essa é a luz do Rio de Janeiro nessa época do ano. Está um dia maravilhoso, lindo, para quem gosta de viajar e não conhece o Rio, há muito tempo que não vem, acha a melhor época do ano para chegar aqui no Rio de Janeiro. É inverno, mas é um inverno carioca. Quer dizer, quem está acostumado com alguma coisa próxima de um inverno verdadeiro, as praias são deliciosas, estão vazias, água limpa, uma maravilha, enfim. Mas o assunto é outro, o assunto é Platão, ainda, né? Eu cada vez mais maravilhado com as minhas descobertas, pelas mãos do Giovanni Reale, no, no volume Platão, da coleção dele História da Filosofia Grega e Romana. Né? Eu já gravei um vídeo anterior, esse seria o segundo, a respeito desse volume, Platão. Né? Como eu disse lá, eu estou assim, muito surpreso com o que o Giovanni chama de uma nova abordagem, que eu não sei se é exatamente fundada por ele ou ele aderiu e desenvolveu, né, uma abordagem nova da filosofia platônica, né, e é muito interessante. Né. No, no vídeo anterior, eu falei algumas coisas que eu queria desenvolver aqui. Primeira coisa, né, a respeito do conceito de ideia em Platão. Né? Como eu disse, quer dizer, assim, eu tinha uma noção desse conceito de ideia platônica muito, eu diria, agora, à luz do Giovanni, eu diria vulgar, quer dizer assim, um conceito de manual, quer dizer, onde a ideia é uma forma, um molde que serve para dar origem às coisas. Aquilo que você chama de, enfim, bicicleta, cavalo, amarelo, nuvem. Né? Você tem um modelo, que é uma ideia, né, eterna e imutável, que serve de modelo, né, para as coisas que lhes correspondem, que são, enfim, finitas, né, transitórias, né, contingentes. Então, portanto, há uma espécie de degradação, não é, na passagem do mundo ideal, do mundo inteligível, para o mundo real, sensível. Né? Mas justamente o que a nova abordagem do Reale mostra, ou melhor, tenta provar, e eu acho que consegue, é que, na verdade, esse mundo das ideias inteligíveis e universais é ainda como que uma camada intermediária. Há uma camada seguinte e final, que é dos princípios supremos, né, que dão origem às ideias, né, e esses princípios supremos são dois princípios que, na verdade, formam um só princípio, né, no fundo, pela sua interação, que é o uno e a díade indeterminada. Né? Essa díade, em última instância, é a díade entre pequeno e grande. Pequeno e grande, pequeno e grande, e tudo que você tem de intermediário aí. Né? Ou seja, já aí aparece a ideia de limite. Mas esse limite vai ser dado pela interação dessa díade com o uno. Então, a interação de uno e díade
produz uma ideia no mundo inteligível que, por sua vez, vai gerar as coisas como a gente as conhece no mundo sensível. Uma digressão rápida é interessante, porque, na verdade, esses dois conceitos, né, o uno e a díade, são uma trindade. Olha que interessante. Uma trindade que não pode ser pensada só o uno ou só a díade, porque eles não fazem sentido separados. Eles só existem, digamos assim, formalmente dentro da teoria. Mas eles só acontecem pensados como uma dupla, mas que na verdade é uma trinca. Olha que interessante, né? Isso é quando o estudo for mais adiante, chegaremos a Santo Agostinho, que é o grande platônico católico, né? Ou cristão, perdão. Enfim, e reparem que aí já tem embutido, e foi aí que eu falei, cara, não é molde. Foi isso que eu esqueci de dizer no anterior. Não é simplesmente uma forma a ideia. A forma, sim, é uma forma, mas é mais do que isso, ela é uma receita. Exatamente, eu falei, eu uso a palavra forma, porque a gente pensa logo em bolo, né? Pão, tudo que vai ao forno dentro de uma forma, e receita, de novo, receita de bolo. Por que eu gosto da ideia de receita como analogia? Porque a receita nada mais é do que um conjunto de medidas que você combina para produzir o bolo. Então, a ideia bolo, ela supõe tantos de farinha, tanto de ovos, tanto de açúcar, tanto de fermento, tanto de movimento com uma determinada força durante um determinado tempo para misturá-los, um forno e um tanto de calor que abrigará essa receita durante um tanto de tempo. Então, você veja que é um conjunto muito minucioso de medidas. E essa é a palavra-chave do pensamento grego e que nós herdamos. Tá? Quer dizer, então, cada ideia... E aí, quando ele é uma receita, que, obviamente, supõe a forma no final, mas a forma que aparentemente parecia ser a essência definidora do que é uma ideia, está aparecendo aqui a tal. Na verdade, é talvez esse o elemento menos importante, né? Quer dizer, faz parte do conjunto, mas a receita é muito mais importante do que a forma, não é? A gente que faz bolo sabe disso. Eu gosto muito dessa analogia porque ela tem aí essa... E que é o que destaca o Giovanni Reale no livro dele, é essa ideia de medida, né? Eu quero fazer mais uma digressão, que é quanto ao conceito de ideia. Gente, olha, aí é que está uma coisa que se perdeu muito na nossa cabeça, ou pelo menos na minha, né? Na hora de ler Platão, por exemplo. É que eu percebi o quanto, para mim, hoje, como eu acho que também, eu acho que talvez eu e você dividamos essa deficiência, a noção de número e a noção de palavra estão, ou nome e número, que têm a mesma raiz, estão separados. Mas se a gente pensar, o que é uma ideia ou essa receita? É uma palavra, cavalo. Cavalo. O que Platão está dizendo é que existe uma ideia eterna no mundo inteligível do que seja um cavalo, né? E essa ideia serve de molde, de receita para todos os cavalos que venham a existir, né? A depender da medida, você terá um cavalo árabe, um cavalo inglês, enfim, um cavalo lusitano e por aí vai, né? Um macho, uma fêmea, branco, preto, malhado, não é? Porque tudo isso também são ideias, branco, preto, aí começa um pouco
porque não só os substantivos, mas também os adjetivos são ideias dentro do platonismo. Tá? Então, feita essa observação, é fácil pensar o que é uma ideia. O difícil é entrar na cabeça do Platão e entender como ele entendia, porque a gente está um pouco distante, a começar por aí, dessa distância entre número e nome na nossa cabeça. Mas fiquemos, então, com essa ideia da ideia como receita. Vejam agora onde é que nós vamos chegar. Qual é a metáfora mais comum para definir um algoritmo? Receita. Aí você diz, cara, então a ideia em Platão é um algoritmo. Exatamente. Eu fiquei pasmo com isso. Perdi o sono de sábado para domingo, pensando nisso. Passei ontem o dia inteiro tentando gravar isso que estou gravando agora, sabe? Só pensando nisso. Cara, a ideia de Platão é um algoritmo. Quer dizer, antes mesmo da gente chegar ao conceito hoje presente de algoritmo, ele já estava, quer dizer, muito bem, digamos, a semente desse conceito já estava lá em Platão. Mas não como uma sementinha largada ali ao acaso que caiu, não como uma mutação que agora vai depender de uma... Não. É um conceito fundamental de Platão no seu entendimento do mundo, da física e da metafísica. O conceito de ideia é um algoritmo. E aí tem um outro problema que a gente vai chegar já, porque, você veja, como eu disse, o conceito de ideia é responsável, é a origem das coisas que são como cópias. Cópias, e aí existe uma noção de degradação. Há uma degradação, as coisas decaem do mundo inteligível para o mundo sensível. Tá? Isso é bem nítido em Platão, inclusive que é uma correção que eu preciso fazer, mas que está lá no Reale, que é a ideia do corpo sensível como prisão da alma, que é eterna e, portanto, pertence ao mundo inteligível. Quer dizer, de certo modo, a alma também decai no mundo sensível. Né? Essa noção que é presente em Platão, Reale diz que, mesmo pelo Sócrates que aparece na boca, especialmente de Platão, ela é muito atenuada justamente pela ideia de medida. Em Sócrates, quer dizer, Sócrates é o primeiro a dizer que a alma é a essência humana. Quer dizer, isso, em Aristóteles, vai chegar o homem como um animal racional. Essa razão é dada pela alma. Quem inaugura essa ideia é Sócrates. Mas Platão, segundo o Reale, ainda padece de uma espécie de preconceito órfico pitagórico, quer dizer, de caráter religioso, que acusa uma diferença hierárquica entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Tá? Guardem bem essa ideia. Isso que se expressa na relação corpo e alma se expressa também na relação ideia-coisa. Então, a gata que existe, porque o gato em si não tem nem sexo. O ser macho ou fêmea já diz respeito a uma outra ideia. Então, o gato, tá? Ideal. Aliás, o gato real, o gato sensível, que está aqui na minha frente, a minha gata, ela é uma cópia degradada de um gato ideal. Tá? Isso vale também, isso que valia para a alma, vale para as ideias. Agora, voltemos essa ideia como algoritmo. Tá?
O que a gente pode, a partir disso aí, dizer? Eu vou dizer um negócio que eu acho que é uma completa novidade, né? Que eu acho até o Rio... Outro dia, olhando lá, agora esses dias, olhando lá no YouTube, uma senhora, provavelmente professora de Platão, dizendo o que Platão ainda pode nos ensinar. Eu digo, você está brincando, como se Platão fosse uma coisa do passado. Menino, se a gente percebe que a noção de ideia em Platão é um algoritmo, como tal qual a gente entende hoje, o que significaria que houve todo um desenvolvimento que teve, vamos dizer assim, sua origem ali, teve o caminho apontado ali e que vai chegar aonde? No mundo digital. Então, a gente pode dizer que esse mundo dos algoritmos, tá? Ele é o clímax, a era digital é o clímax do platonismo. Estamos vivendo o clímax do platonismo. Não à toa, quer dizer, o que a gente tem visto? Não, porque o Peter Thiel, o Elon Musk, não sei quem, esses bilionários da Big Tech, do Vale do Silício, eles querem criar uma ditadura tecnocrática. É hora da gente revisitar o quê? A República de Platão. Ainda não cheguei no livro a análise da noção de política em Platão, mas vou chegar lá. Mas tenho certeza que vou encontrar o Peter Thiel lá. Vocês vejam. Tá. Agora, por outro lado, é preciso, talvez, revisar o conceito que nós temos de algoritmo a partir dessa, de repente, vislumbre ou localização da sua origem. Porque essa ideia que eu estou passando aqui, originalíssima para você, de que há uma relação entre o conceito de ideia de Platão de 2.500 anos atrás, mais ou menos, não chega tanto, e a ideia presente de algoritmo, quer dizer, um é a origem do outro, isso se perdeu, esse laço se perdeu. Então, provavelmente, quer dizer assim, essa relação faz com que, de fato, o algoritmo seja uma cópia degradada do seu modelo. E não devia ser o quê? Um clone. Porque qual é a característica da era digital? Na era digital não existem mais cópias, existem clones. Não, peguemos o livro aqui, está aqui o livro do Platão, aqui, que bonitinho, só que vai aparecer escrito ao contrário para vocês aqui, porque inclusive a minha câmera está invertida. Sabe? Platão, esse é o livro. Este livro é uma cópia. Agora, eu tenho esse livro também em e-book. Tá? O e-book é um clone, porque não existe diferença entre o primeiro e-book e qualquer um dos milhões ou milhares de clones que foram feitos a partir de uma demanda específica. Eu digo, eu quero ler esse livro, por favor. Aí ele aparece para mim. Você não tem lá 1 milhão de cópias. Não, você só tem um. E são feitos clones desse um. Quer dizer, ou seja, a ideia, entre a ideia e a cópia, né, não existe diferença. Mas não há dúvida que você... Quer dizer assim, então isso precisa ser repensado. Quer dizer, a gente precisa repensar o platonismo à luz da digitalidade e você precisa repensar a digitalidade à luz do algoritmo, ou à luz do platonismo. Porque a noção que nós temos de algoritmo, ela ainda é uma coisa, é um conceito que depende, na verdade, ele é um leitor massivo, ou, portanto, rapidíssimo, de um volume muito grande de informação. Só isso. Ele não, o que eu quero dizer é que o algoritmo não cria. Ele apenas reconhece padrões. Ele produz resumos. Só isso.
É coisa para caramba. Só para vocês terem uma ideia. Ontem eu fiquei batendo papo, entre aspas, no chat GBT, não, GPT, gratuito, eu não pago, sobre Bitcoin, né? Que deu uma disparada, mas eu fico meio com o pé atrás, porque o volume negociado do Bitcoin se mantém mais ou menos dentro de uma média. Claro que há alguns picos, mas são picos que produzem altas. Depois ele volta para a média e vai se mantendo em alta até cair de novo, e alguém vai lá e injeta. Eu falei, cara, tem aí um indício de manipulação, mas como é que é isso? Aí eu comecei a conversar com o chat GPT. No final, criamos uma moeda, uma criptomoeda, eu e o chat, que vai ser assunto para uma próxima conversa nossa, porque aqui já temos 22 minutos. E eu não quero desviar a atenção disso que me parece de uma originalidade incrível. Tá? Olha que eu tenho um certo receio de falar essas coisas. Tá? Mas a era digital é o clímax do platonismo. A ideia de Platão é, na verdade, um algoritmo. Eu estou pasmo com isso, cheguei a essa conclusão sozinho, mas não duvido que ela não seja original, e tomara que não seja. Eu não gosto quando eu tenho ideias originais, absolutamente originais, ninguém nunca pensou, geralmente está errado. Né? Já falei isso aqui diversas vezes. Mas eu estou maravilhado com isso, tinha que comunicar a vocês, que são meus queridíssimos, né? E aí está. Né? Acho que eu vou encerrar por aqui, porque ainda quero fazer um cafezinho, tem coisas a fazer. Vamos ver que resultado teremos. Espero que vocês gostem. Por favor, ao final, tenham, se gostaram ou não gostaram, deem, só para eu saber um ok, um não ok, né? Para eu saber quem chegou até o final. Não é? E quem quiser colocar perguntas e tal, coloque perguntas, comentem, sabe? Que aí depois eu posso, com isso, como somos muito poucos aqui, eu posso gerar conversas. Isso aqui, eu não sou professor. Eu sou um leitor interessado. Só isso. E que busco diálogo com outras pessoas. Né? Visto que eu estou fora da academia e até certo, eu não me arrependo muito, não, mas não desvalorizo a academia. É isso, tá? Bom dia. Se você está no Rio, desfrute dessa luz maravilhosa, né? Se puder, vá à praia, dar um mergulhinho, ficar um pouquinho lá. Eu não posso, mas lamento muito. Obrigado.